No meu quadro, Mulheres que Influenciam, hoje é a vez da Michela. A Michela que nós vamos conhecer um pouquinho. Todo conhecida na cidade, mas às vezes algumas pessoas, algumas mulheres, você de casa, não conhecem muito a história da Michela. Bom dia, Michela. Bom dia. Michela, você estava me contando, né, e eu também ouvi alguns áudios onde você relata que você foi emancipada com 14 anos. 14 anos. O porquê? Então, naquela época você tinha essa autonomia, né? E eu fui trabalhar numa casa lotérica. Até assim, ó, quando eu fui para essa casa lotérica foi interessante porque eu trabalhava no mercado e tinha um senhor que era analfabeto. E eu fazia lista para ele, eu separava as coisas e eu limpava a prateleira no mercado. E ele ganhou na loteria. Nossa! Aí ele ganhou e comprou a loteria. E quando ele comprou, ele foi pro meu tio, que eu trabalhava no mercado, meu tio. Aí ele falou assim, eu queria levar a Michela comigo. E aí eu tinha 14 anos e não podia. E aonde que era? Ao Paraguai. Ah, Na minha você cidade veio de lá? natal, eu vim de lá. Ah, sim. E aí foi aí que começou, né? 14 anos, emancipada. Naquela época, com 14 anos, eu fechava. Eu lembro que eu tinha um segurança, porque eu fechava o caixa, era terça e quinta. Não é igual hoje, que é todos os dias. Então era terça e quinta. Então toda terça e quinta eu ia pro banco. Eu tinha 14 anos. Michela, e por que veio para Nova Chavantina? Então, o meu esposo, ele é sobrinho da Alice do Dr. Oswaldo, né? E na época, eles convidaram, né, para vir e a gente acabou vindo para cá. Foi quando nós casamos, né? Então, casamos e mudamos para cá. E você veio aqui para Nova Chavantina, a sua vida foi na educação. Foi. Eu já cheguei direto, já entrei na prefeitura naquela época, né? Tinha a escola, a Alice, a Moni sempre teve escola, então eu já entrei no município, fiquei no município muitos anos. E depois a gente foi para. Aí veio Monteiro Lobato, aí quando teve uma troca de prefeito, que ainda não tinha estabilidade, né? Então teve uma leva que foi mandada embora. E poucos ficaram, os que tinham mais tempo, né? Mas aí a gente continuei na educação. Você estava eu conheci, você foi professor do meu filho em Geração, mas antes do Geração você passou também em algumas escolas e após o Geração hoje também você está em escolas. Sim, na verdade, na época da prefeitura a gente tinha o Monteiro Lobato, inclusive participei da fundação, né? Tem todo um histórico, tem de gente. Aí, assim, a parte, quando a Rita montou o Anjinho da Guarda, chamava Anjinho da Guarda lá, lembra? Não, Onde é o FISC hoje. não é da minha época. Então eu fui pra lá e fiquei, e aí não deu certo, e foi quando a gente resolveu montar, né, o Monteiro Lobato. E depois do Monteiro Lobato a gente partiu para a Geração, né? Então a gente tinha uma turma, inclusive esse meu filho do meio, naquela época eles jogavam muito futebol. Meu marido acompanhava eles muito no futebol. Então, a partir do futebol surgiu a Geração 2000, né? Então era um time daquela época. E aí a gente tem uma galera aí que hoje já são doutores, formados, tudo médico, que fazia parte desse time. Então tinha Geração 2000, Chagas Nunes, né? Então época do Chagas Nunes, a ABB, então eram três pontos de time, né? E aí, partindo disso, veio a escola, e por isso ela chamou Geração. Mas tudo na vida tem um tempo, né? Então, assim, eu fiquei na Geração praticamente 13 para 14 anos, por aí. E aí, depois chegou a hora que eu queria alçar para o ensino médio. E foi quando surgiu a oportunidade, em 2012, de ir para o JK para trabalhar no ensino médio. E aí, fui para o JK e estou lá até hoje. João, mas você está aposentada pelo quê? Pra falar a verdade, porque pela educação você continua trabalhando. Então, minha aposentadoria é assim, eu aposentei muito nova, na verdade. 14 anos emancipada. Então assim, eu tinha registro desde os 14 anos, então praticamente com 46 eu aposentei. Só que a aposentadoria da educação, ela é maior. Né? Então eu me achava muito nova ainda, como me acho ainda, né? Por isso que eu estou trabalhando ainda. Então, eu resolvi trabalhar um pouco mais. E quando eu aposentei com 48, eu tive uns registros mais antigos, especificamente assim, de um tempo da prefeitura, não foi contado. Então, a minha aposentadoria ainda ficou baixa. Aí, na época, eu fiz um cálculo, né, de quanto tempo mais eu precisaria trabalhar para, né, aumentar essa porcentagem.
E aí foi quando eu continuei trabalhando. E aí o que acontece? Viver uma pandemia, me pega um 2020, e a gente tem que agradecer, porque assim, todo mundo com saúde. Estamos vivos, graças né? Quantos a não Deus, estão graças hoje, a não pode Deus. falar. Exatamente. Então assim, na família, tudo bem, graças a Deus. Então não podemos reclamar. Mas foi um ano difícil em termos de situação, de localização, o governo incentivando outras formas, e eu sou contratada, eu não sou efetiva, embora se todo mundo acha que eu sou efetiva. Você é contratada hoje? Eu hoje? sou contratada do Estado, então eu sou no Estado, eu sou contratada desde 2012, não sou efetiva. No JK. Então todo mundo acha que eu sou efetiva, até a diretora que assumiu lá agora falou assim, eu estou indignada, porque eu sabia que você era efetiva, e eu não sou, né? Então o ano passado eu acabei pagando por esse contrato, não tive quantidade de aula, e aí vem aquelas neuroses, o Luiz ficou muito estressado nessa pandemia, mãe, sogra, né? E aí que surgem todas as outras coisas aí. Michela, aí você está trabalhando agora, eu vi pelo Face umas lembrancinhas, mas qual que é o nome desse trabalho que você está fazendo agora? Então, esse, de uma certa forma, seria assim, uma parte com suculentas, né? Suculentas. Então... E o que é uma suculenta? Porque como eu acho que várias pessoas não sabem o que é uma suculenta. Suculenta é uma planta que tem uma reserva de água, né? Algumas na folha, algumas no caule e algumas na raiz. Então, aí às vezes, por exemplo, uma interessante, a rosa do deserto, ela é uma suculenta. Né? Mas assim, como a suculenta acaba tendo uma visão de um porte menor, muita gente acaba não colocando. Então, o cacto é uma suculenta. De onde veio essa ideia, Michela? Então, o Luiz sempre teve coleção de bonsai. Ele sempre teve bonsai, né? Desde a família dele e tudo. E ele também tem coleção de rosa do deserto e cacto, né? Então, assim, ele que tinha mais esse cuidado. E aí eu comecei, quando veio a pandemia, eu comecei a mexer mais, né? Porque a vida de professora não me permitia mexer, podar, replantar. E aí veio a pandemia e eu comecei a fazer isso. E comecei a postar, porque o Luiz não tem mídia, né? Ele não tem Instagram, não tem Facebook, nada. Ele só tem o grupo da família no WhatsApp e pronto, né? E eu comecei a postar. E começou a surgir muitos pedidos. Me dá uma mudinha, me vende. Ah, não, você podia me vender, faz uma muda pra mim. Aí eu falei, por que não, né? Eu já tinha diminuído bem a minha carga de aula no estado. Estava com uma renda bem menor do que eu tinha o costume. E falei, eu vou experimentar. Não tem prejuízo mesmo. E comecei. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a postar e quando eu vi antes do Natal, eu não conseguia atender mais, de tanto pedido, de tanta venda. Então, assim, eu acho, igual você colocou no começo, né? Eu acho que por ser um pouco conhecida, né? E graças a Deus você ter uma credibilidade. Claro, eu falo que isso é o essencial, né? Qualquer coisa que a gente Então, eu acho que facilitou muito. Então eu comecei a postar, antes eu comecei a postar no grupo de amigos, para amigo, enviar, olha, eu fiz isso, tal, me ajuda a vender e tal. E quando eu cheguei a postar bem, fazer tipo uma... Cheguei chegando, aí eu me vi desesperada. Eu sei que no dia 19 de dezembro, antes do Natal, eu corri, excluí tudo, porque eu vi assim, primeiro, quando eu fui começar, eu estudei muito. Antes disso, antes de começar tudo isso, eu estudei. Eu fiz um curso de 300 horas para aprender a mexer com suculenta, para aprender com cacto, poda, tudo isso. Depois eu fiz um outro curso de arranjo, montagem do terrário. E a minha visão não era nem esse rumo que tomou. A minha visão era o terrário fechado, que é esse que você não precisa regar. Você faz ele, fecha... E ele fica lá 6 meses, 1 ano, dependendo da luminosidade, né, que você coloca. E ele não precisa ir no sol, você pode manter ele dentro de um... Então, essa era a minha visão. Então, quer dizer, desse aí eu acho que eu acabei fazendo 3, porque aí essas lembrancinhas e esses outros arranjos... pegando muito, né? Tomou conta e aí foi... E eu tive que correr. Por quê? Eu fiz uma parceria com a Dona Maria.
né, lá do Orquidário Flor de Lótus. Uma pessoa assim maravilhosa, abençoada, né? Dona Maria, ó. Ela é. Fiz umas fotos lá essa semana. Eu vi, não deu tempo de comentar. E assim, a Dona Maria, ela desde quando ela tinha um mercado, trabalhava com o rapaz, o Luiz tinha assim, um conhecimento muito bom, tanto com ela quanto o Pedro. E ela, quando começou assim, por ele ter um conhecimento maior, então ele sempre trocava bastante informação. E aí, quando eu fui começar, eu procurei ela. Falei, Dona Maria, estou querendo entrar nesse ramo, e aí eu quero saber da senhora o que eu faço, como eu faço, né? Sim. Aí ela falou, não, Michela, assim, e conta comigo. Então, quer dizer, a matéria-prima, que era o que eu não tinha, né? Eu já tinha um fornecedor garantido. E aí comecei. E eu percebo que depois nós vamos mostrar, vamos pegar umas imagens aqui das suculentas. Eu vejo que são todas pequenininhas, Michela. Você também trabalha com ela maior ou é só miniaturas mesmo? Então, essa é outra questão, né? Minha intenção era sempre que fosse maior, sim, que chegasse a ser bem maior. Só que a demanda e o pedido acaba ficando nessas lembrancinhas, mas elas são enormes, tem suculentas de 500, 600, R$1.000 e num tamanho bom grande. E essas lembrancinhas você faz para todo tipo, casamento, nascimento, casamento, assim. Qualquer data comemorativa. Aí tem a produção do rótulo. Essa foi uma das coisas que me ajudou muito, porque como professora, você sempre tinha um cartãozinho, organização, né? Manuseio com a arte, então isso me ajudou muito. Né? Então, acho que foi um ponto... Então, tem toda uma preparação, já tem todo um, né? Você mistura o cacto com... Como é que é o nome dessa plantinha aqui? Então, essa é uma suculenta, né? Dentro das suculentas, assim, o que acontece? Por exemplo, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Meu Deus, aí é só para ter estudo. Né? Esse é um cacto, né? Vamos dizer assim... Ontem choveu e caiu água esse vaso estava na chuva e olha agora está aqui. Então, na verdade, por exemplo, isso aqui, ela é considerada um cacto, mas ela não é um cacto, ela é uma suculenta só. Esse é um cacto. Aí você criatividade, aí tem, dentro desse tem assim, as redondinhas, por exemplo, assim, quando elas têm assim, são rosetas, né? A gente fala roseta, porque... Tem uma questão em relação às suculentas. Elas não têm, dentro do registro da biologia, elas não têm uma categoria. Por exemplo, o cacto tem uma categoria. Então, o cacto ele tem espécie, ele tem família, e as suculentas não. Então, essa é uma das questões que dá uma diferença, né? Em termos da biologia, da botânica, ainda falta muita classificação, porque... Veio uma quantidade, é coisa recente, né? Sim. Essas questões das suculentas é uma situação mais recente, então acho que a biologia está preocupada com outros contextos, né? E eu acho que hoje também é muito difícil ter uma catalogação de família, de espécie, né? De subespécie, porque assim, são muitas subespécies. A questão híbrida hoje é muito grande. Então, se você pega, deixa eu ver se tem um aqui. Tem uma híbrida, não tá aqui, mas ela acaba ficando diferente. Ó, por exemplo, a orelhinha de chivete. Meu Deus do céu. Né? Então, essa é a coleção, né, que surgiu toda a ideia de se começar com esse projeto, né, das suculentas. Então, essas peças aqui são de coleção. Esses cactos aqui têm uma diversidade de valor, né? Michela, e esses cactos, você tira a muda deles? Como é que funciona isso? Ou você tem que pedir outros? Ó, alguns só por semente, né? Então, se você pegar esse aqui, ó, eu teria como, por exemplo, duplicar ele, mas eu precisaria fazer um corte nele e aí brotaria a parte de baixo e essa daqui pegaria. Mas um cacto que custa hoje R$200, você não vai fazer esse experimento, né? Claro. Mas esses assim, ó, né, que são mais soltinhos, considerados assim as mamilárias, olha o tanto de brotinho, ó, essa semana ele vai estar tudo florido, ó, olha aqui. Então esse aqui deu a muda desse, e aí eu tiro. Então esses aqui, ó, por exemplo, dentro dos estudos, esse aqui eu posso só pegar,
dá uma giradinha, eu já tenho uma muda. Se eu plantar e fizer todo o processo do que eu estudei, com enraizador, a técnica de plantio, daqui 20 dias ele está começando a enraizar e essa florzinha aqui já está pronta. Ai, vai ter a florzinha sem querer. Mas é fácil. E aí por semente, né? Então esse aqui já deu a floração, então ele dentro, às vezes ele tem a sementinha, mas precisa secar, todo um processo, né? Então tem, esses maiores, ele às vezes nascem as mudinhas aqui, ó. Aí é o mesmo processo, né? Vai arrancando. Uma coisa que eu aprendi, que eu não gostava de cacto, todas as vezes que eu mexia, eu feria as mãos. Estudando, agora que eu comecei a estudar, eu mexo nos cactos o tempo todo, tiro, mudo, planto e replanto, e eu não fico com um na mão. Agora, se fosse antes de eu mexer com isso, eu já tava com a mão cheia aqui, ó, entupida. Então, as técnicas, a leveza, tudo isso você aprende, né? E aqui é xodózinho do Luiz, né? A famosa flor do deserto. Tem uma coisa interessante, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar ali, aquelas lá no fundo, né? Aquelas suculentas ali, elas são chamadas de matrizes. Então, delas eu tiro e faço as outras mudinhas. Vou te mostrar lá os que eu tirei. Elas sentiram porque o sol tá muito forte esses dias. Muito forte. E aí judiou delas. Mas olha, essas daqui, eu já fiz a decapitação assim, tá vendo? E elas vão brotando. Daqui um mês, essas daqui eu já posso decapitar e replantar. Vou te mostrar lá as mudinhas que eu tirei dessa aqui, ó. Todas essas com decapitação. Aí elas vão brotando, ó. Daqui uns 3, 6 meses ela enche isso aqui. E dela eu já passo a ter uma quantidade de mudinha. São que eu decapitei daquelas que eu te mostrei lá na frente. Aí elas ficam aqui até enraizar direitinho. Aí quando elas enraizam, vão para um outro ponto e depois já vão para as lembrancinhas. Estava falando das maiores, essa é a Black Prince, ó. Ela, em termos de valor comercial, ela tem um valor bem alto. Olha essa aqui, como é que tá de bebezinhos. Olha aqui. Essa Na verdade, aqui, são apaixonados. mas olha aqui, pega os detalhezinhos. Jabuticaba. Olha aqui. 18 anos. 18 anos tem. Então, esse aqui tá num processo de organização, ó, tá vendo? Então, ele tá sendo formado, ó. Todo um trabalho também. Todo um trabalho. Aqui, ó. Esse, ó. Olha como é que tá o trabalho de abertura, né? Então, Direciona os direciona. galhos com varame. Esse aqui é perfeito, olha. Verdade. Esse aqui tem quantos anos? Esse tem 11. 11, né? Quem quiser encomendar, quem quiser comprar, quais os telefones de contato? É só lá na Maria? Como é que funciona? Não, assim, é no telefone mesmo, né? Então, assim, é uma loja praticamente virtual. Eu atendo as encomendas. As pessoas ligam e falam, eu queria um arranjo assim, eu queria tantas lembrancinhas. E aí eu monto, mando, né, o modelo para aprovação. Geralmente eu monto 3 modelinhos e mando. E aí a pessoa aprova e eu já entrego no dia, né? E vem muita gente buscar. Vem aqui buscar. Mas assim, é no meu WhatsApp mesmo. Qual que é o seu? Tá? É o 90... Você agora é a hora, sabe? Eu lembro o telefone. Não, eu sei. É o 96 24 70 28. Então tá bom, quero te agradecer, né? Mesmo a pandemia, a gente hoje está tomando todos os cuidados, mas é um risco a gente estar recebendo pessoas em casa. Mas é como eu digo sempre, a vida tem que continuar, né? Independente, temos que trabalhar e temos que sobreviver. E é uma semana é um quadro que eu estou fazendo em comemoração ao Dia das Mulheres. E nada melhor do que contar a história de uma mulher igual você na Chavantina, que tem história para contar. Graças a Deus. Muito obrigada. E segunda-feira a gente posta a matéria. E muito, muito, muito bonito o seu trabalho. Parabéns. E dá para ver que é uma coisa natural, da natureza, e deve encantar muito. Eu que agradeço, né, você ter me convidado.
E eu te admiro muito o seu trabalho. E eu acho que a vida é assim, as mulheres têm que ter um posicionamento, ter um empoderamento, né? E a independência que nós tanto sonhamos, né? Eu não falei essa parte, né? Porque o marido tá ali escutando. Mas essa aí começou, foi por isso, né? Esse negócio de pedir pro marido. Você pede 1.000, pra que você quer? Pede 100, pra que você quer? Você Pede pedir R$1, 5, pra que você R$1, quer? pra que você quer? Esse negócio não bate bem no meu ouvido, não. Tá certinho, é isso mesmo, temos que ir à luta. nxenfoco.com.br